Menino, esse lugar não é para você. As palavras vieram afiadas, como se já estivessem ensaiadas havia anos. A voz era de Helena Marlowe, uma socialite famosa de Los Angeles, acostumada a controlar ambientes e pessoas com um simples levantar de sobrancelhas. Helena não cochichou, não disfarçou. Fez questão de que todos os convidados escutassem quando Diego entrou na sala principal da mansão Marlowe. Era um salão impecável, com um tabuleiro de xadrez de mármore no centro. Um jogo que para eles era apenas decoração, mas para Diego significava algo muito maior. Quem te convidou? Helena perguntou, fingindo curiosidade. Seu filho, Daniel, respondeu Diego sem abaixar os olhos. Ah, claro. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Uma brincadeira de mau gosto, com certeza. Diego sentiu o calor subir no peito, mas manteve a compostura. Aos 17 anos já sabia que o mundo nem sempre oferecia cadeiras. Às vezes era preciso trazê-las. Antes de continuarmos, me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Escreve sua cidade aqui embaixo. E se você já passou por algo assim, deixa o like agora. Essa história é para você. Diego conheceu Daniel Marlowe no colégio público, onde dava aulas de reforço em matemática para os mais novos. Daniel, filho de Helena, era apenas mais um adolescente entediado que se encantou com a rapidez com que Diego solucionava problemas complexos. Você joga xadrez? Daniel perguntou um dia curioso. Desde os 8 anos, respondeu Diego. Sou autodidata. Daniel, querendo testar até onde Diego poderia chegar, o convidou casualmente para jogar em sua casa. O que para Diego era uma oportunidade, para Daniel era apenas um passatempo. Quando Diego chegou, percebeu rapidamente que não era bem-vindo. Vamos jogar então? Helena disse, teatral, sentando-se ao tabuleiro. Adoro quando jovens tentam ser espertos. Ela moveu a primeira peça com a ponta dos dedos como se fosse um gesto trivial. Seu movimento prodígio. O salão se silenciou. Os outros convidados, vestidos com roupas de grife e segurando taças de champanhe, observavam Diego como quem assiste a um animal de circo, curiosos, mas certos de que ele cairia logo. Diego moveu o primeiro peão com calma. A partida havia começado. Você já se sentiu deslocado em um lugar onde parecia que ninguém queria que você estivesse? Comenta agora. Eu sei como é. Helena jogava rápido com movimentos agressivos como quem quer esmagar o oponente mais pela pressa do que pela técnica. Você sabe, Diego, ela disse, apoiando o queixo na mão. O xadrez é um jogo de elite. Nem todo mundo tem o privilégio de aprender como jogar. É preciso classe. Diego levantou os olhos devagar. Classe? Acho que o jogo precisa de estratégia, não de sobrenome. Alguns convidados riram nervosos. Outros fingiram não ouvir. Helena sorriu de canto, subestimando-o. Veremos. O jogo avançava. A cada movimento, Diego expunha pequenas falhas no jogo. Dela. Helena começava a franzir a testa. Ela tentava disfarçar, mas a confiança começava a desmoronar. Daniel, que inicialmente via Diego como um passatempo, passou a assistir com genuína admiração. Mãe, ele é bom, disse com um sorriso surpreso. Helena não respondeu. Apenas apertou os olhos e acelerou ainda mais. Diego via as armadilhas, antecipava os ataques, criava saídas que nem mesmo ela conseguia enxergar. Aquele salão já não era da Helena. Aquele tabuleiro já não era dela. O controle tinha mudado, de mãos. Se você quer ver o desfecho dessa batalha, continua aqui. A próxima parte vai te mostrar como um garoto desacreditado pode virar um jogo que já parecia decidido. Os movimentos no tabuleiro se intensificavam. Cada peça deslocada era um passo calculado. Cada expressão de Helena Marlowe era uma janela para o nervosismo crescente que ela tentava mascarar com sorrisos forçados. O ambiente, antes leve e repleto de conversas despreocupadas, havia se transformado em um palco de tensão contida. Diego, com os olhos afiados e a mente absorta no jogo, enxergava cada jogada como uma oportunidade de provar um ponto que ia muito além de um simples checkmate. Para ele, vencer Helena significava abrir uma rachadura na estrutura social que,
desde o primeiro segundo. Tentou empurrá-lo para fora daquele lugar. Os convidados se aproximavam aos poucos, atraídos pela intensidade da partida. Alguns filmavam discretamente com seus celulares. Outros trocavam olhares surpresos. Ninguém esperava que o jovem rapaz, com seus tênis gastos e a mochila puídica, ao lado da cadeira, fosse capaz de ameaçar a matriarca daquela família poderosa. Helena, percebendo que o controle lhe escapava, tentava recuperar o ritmo. Suas jogadas tornavam-se mais agressivas, mas também mais desesperadas. Havia algo em Diego que a desestabilizava profundamente. Ele não temia suas palavras, nem seu status. Você parece muito seguro de si, Diego, disse Helena, tentando retomar o jogo psicológico. Mas às vezes a vida tem um jeito cruel de lembrar-nos do nosso lugar. Diego, sem desviar o olhar do tabuleiro, respondeu com calma. Eu conheço o meu lugar. É onde eu decido estar. E hoje, é aqui. A resposta atravessou o salão como uma rajada de vento, arrancando sorrisos discretos de alguns serviçais e deixando os convidados num silêncio desconfortável. Helena se remexeu na cadeira, percebendo que suas palavras escorriam sem efeito. Ela buscava um erro de Diego, uma fraqueza, mas não encontrava. Enquanto isso, Daniel assistia com um brilho crescente nos olhos. Ele sabia que havia subestimado o garoto. O que começou como uma brincadeira inocente, agora se transformava em um evento inesquecível. Vamos acelerar, disse Helena numa tentativa de forçar um erro por pressão. Ela começou a mover as peças rapidamente, apostando que Diego se perderia no ritmo imposto. Mas ele seguia firme, com movimentos precisos, como quem já havia treinado para lidar com ataques apressados. Pressa é uma armadilha para quem tem medo de perder, disse Diego ao capturar uma torre de Helena com um cavalo bem posicionado. Eu aprendi a ter paciência. A partida avançava e Helena começava a perder espaço no tabuleiro. Seus bispos estavam bloqueados, seus peões encurralados e sua rainha isolada. O cenário era crítico e a audiência ao redor crescia a cada minuto. Talvez você devesse desistir, disse Daniel, meio em tom de provocação, meio em admiração. Helena o fuzilou com o olhar, como se ele tivesse traído uma tradição familiar. Eu nunca desisto, respondeu ela amarga. Mas a verdade era que, por dentro, Helena começava a entrar em pânico. Sua reputação estava em jogo, e as câmeras dos celulares ao redor já haviam capturado sua arrogância inicial e o progresso surpreendente de Diego. As jogadas seguintes foram uma coreografia impecável de estratégia e frieza. Diego estava a 3 movimentos do xeque-mate. Helena, encurralada, tentava encontrar saídas que simplesmente não existiam. Isso não está acontecendo, murmurou ela. Sempre acontece, disse Diego. Mas algumas pessoas passam a vida toda fingindo que não vêm. O silêncio era total. O som das peças se movendo ecoava pelo salão como um martelo batendo. Helena, sem alternativas, começou a jogar movida, por instinto, abandonando toda a elegância que ostentava no início. É só um jogo, disse ela tentando minimizar o impacto. Isso não muda nada. Diego olhou diretamente nos olhos dela e respondeu. Às vezes um jogo revela mais sobre as pessoas do que uma vida inteira. Com um movimento firme, Diego posicionou a rainha e anunciou. Xeque-mate. A plateia, inicialmente contida, explodiu em murmúrios e expressões de surpresa. Alguns serviçais esboçaram sorrisos discretos, e Daniel, sem conter a empolgação, começou a aplaudir. Helena manteve-se paralisada, encarando o tabuleiro como se a realidade fosse um erro temporário. Isso não é possível, disse com a voz falhando. É sim. Você só nunca imaginou que pudesse acontecer com você, disse Diego, levantando-se com tranquilidade. Obrigado pela partida. Antes de sair, Diego virou-se para os serviçais e para os convidados que haviam assistido a tudo. Com um leve sorriso disse, as portas que você não abre para os outros, um dia podem ser abertas por aqueles que você tentou impedir. Se você acredita nisso, comenta agora. Eu abro as portas. As filmagens da partida viralizaram nas redes sociais em questão de horas. Os registros mostravam cada palavra de desprezo, cada gesto de superioridade, cada jogada e, por fim, a derrota esmagadora de Helena.
A história rapidamente se espalhou para fora de Beverly Hills, atingindo jornais, programas de TV e plataformas internacionais. Diego, que até então era apenas um estudante dedicado e autodidata, tornou-se um símbolo de superação e competência. Uma universidade de prestígio ofereceu-lhe uma bolsa integral, e seus antigos professores passaram a ser entrevistados sobre seu talento precoce. Enquanto isso, Helena enfrentava o colapso de sua imagem. Empresários romperam parcerias, convidados sumiram, e a mídia questionava seu comportamento elitista e preconceituoso. Ela tentou se justificar, dizendo que não passava de uma brincadeira mal interpretada. Mas as imagens falavam mais alto do que suas palavras. Diego, ao ser questionado em uma entrevista sobre o que sentia ao derrotar uma mulher como Helena, respondeu: "Eu não joguei para derrotá-la. Eu joguei para que ela e o mundo vissem que talento, dignidade e coragem não pertencem a uma classe social. Elas pertencem a quem luta por elas. E se você acredita nisso, compartilhe essa história. Comente. Eu jogo para vencer. Eu jogo para mudar." O impacto da vitória de Diego não se limitou ao salão da mansão Marlowe. O vídeo, gravado por dezenas de celulares, atravessou fronteiras digitais em poucas horas. Rapidamente, as redes sociais se tornaram palco de debates acalorados. Algumas pessoas exaltavam Diego como um prodígio, um símbolo da resistência contra o preconceito velado. Outras, defensores das velhas estruturas, tentavam desqualificar o feito, argumentando que era apenas um jogo. Mas Diego não estava interessado na viralização. Ele não buscava fama. Seu foco continuava sendo o mesmo: aprender, evoluir e mostrar que ninguém deveria ser limitado pela origem, pela cor da pele ou pelo saldo bancário. Enquanto a internet discutia, Diego permanecia em sua rotina. Ele ainda pegava ônibus lotado para a escola. Ainda estudava no mesmo quarto apertado com livros emprestados da biblioteca comunitária. O mundo falava dele como se fosse uma estrela, mas ele sabia que o caminho estava apenas começando. As mensagens começaram a chegar. Universidades, clubes de xadrez, instituições internacionais queriam falar com ele. Convites surgiam para campeonatos, entrevistas, até programas de mentoria. Diego aceitava algumas, recusava outras. Ele queria manter os pés no chão. Mas o telefone que mais o surpreendeu foi o da Universidade Stonebridge, uma das mais conceituadas da Califórnia. "Senhor Diego Santos, aqui é Megan Walters, coordenadora de inclusão acadêmica. Gostaríamos de oferecer uma bolsa integral para que você estude conosco, com acesso a todos os programas de intercâmbio e acompanhamento personalizado. Nós vimos a sua partida. Nós acreditamos no seu potencial." Diego ficou em silêncio por um instante. Não era apenas sobre ele. Era sobre todos aqueles que, como ele, foram um dia subestimados. Com um sorriso contido, respondeu: "Eu aceito, mas quero que minha história sirva para abrir portas para outros jovens como eu. Não quero ser exceção. Quero ser o começo." Se você também acredita que ninguém deve ser exceção, comenta agora. Eu sou o começo. Enquanto Diego avançava, a vida de Helena Marlowe desabava como um castelo de cartas. As empresas começaram a cancelar contratos de patrocínio. Amigos de fachada evaporaram. A associação beneficente da qual era embaixadora retirou seu nome da lista de representantes. A sociedade que antes a reverenciava, agora a olhava com o mesmo desprezo que ela havia direcionado a Diego. Ela tentou controlar a narrativa. Publicou um vídeo pedindo desculpas, alegando ter sido um momento infeliz, mal interpretado. Mas o público já não comprava explicações vazias. "Eu errei, mas todos erram", ela dizia no vídeo. "Estou disposta a aprender." Mas os comentários não perdoavam. As pessoas exigiam mais do que um vídeo editado com lágrimas calculadas. Enquanto isso, Daniel, seu filho, buscava Diego com frequência. O garoto que inicialmente o tinha como brincadeira, agora era seu amigo genuíno. Daniel começou a visitar a escola de Diego, a conhecer sua família, a entender a realidade que nunca tinha visto de perto. "Eu não sabia", disse Daniel um dia enquanto caminhavam juntos após a aula. "Eu nunca soube o que vocês passam.
A maioria das pessoas nunca sabe, respondeu Diego. Até que o impacto as alcance. A amizade entre eles floresceu. Daniel, inspirado, começou a se afastar da superficialidade que o cercava. Insistiu para que sua mãe, Helena, enfrentasse uma conversa honesta com Diego. Eu nunca mais quero carregar o peso dos seus preconceitos, disse Daniel para ela. Você precisa ouvi-lo. Relutante, Helena marcou um encontro. O dia chegou. Era uma manhã ensolarada, mas a tensão pairava como nuvem pesada. Diego chegou ao café indicado. Não estava nervoso. Ele sabia quem era. Helena chegou pouco depois, visivelmente desconfortável. Obrigada por aceitar conversar, disse ela, evitando o olhar direto. Eu fui cruel. Eu não imaginei que aquilo tomaria tal proporção. Diego a encarou calmamente. Não foi sobre o jogo, Helena. Foi sobre tudo o que você acreditava que eu não era capaz de ser. Ela mordeu os lábios buscando palavras. Eu cresci cercada de regras, de padrões. Sempre acreditei que pessoas como você não fariam parte desse mundo. Esse mundo nunca foi seu, disse Diego com voz baixa, mas firme. Vocês só aprenderam a trancar as portas com cadeados invisíveis. Helena baixou os olhos. Eu não sei como mudar isso. Eu não sei nem por onde começar. Escutando, disse Diego. Comece escutando. E depois comece cedendo espaço. Comece desafiando as estruturas que você mesma ajudou a construir. Ela assentiu lentamente. Eu quero tentar. Eu quero aprender. Diego sorriu levemente. Então não comece com palavras. Comece com ações. Se você acredita que mudanças reais vêm de ações, comenta. Eu começo agora. O encontro se encerrou com um aperto de mão sincero. Não era perdão imediato, mas era o primeiro passo. Enquanto Diego embarcava em sua nova jornada acadêmica, Helena deu início a um programa social voltado para jovens de comunidades marginalizadas, oferecendo acesso a esportes intelectuais como o xadrez, onde eles não precisariam lutar sozinhos para provar que pertencem. Daniel seguiu acompanhando Diego, orgulhoso de ter aprendido com ele, e com vontade de transformar sua própria trajetória. E assim, de uma partida, nasceu uma revolução discreta, mas poderosa. Diego nunca quis ser herói. Ele só quis jogar. Mas ao sentar-se em uma cadeira que tentaram negar, ele ensinou ao mundo que ninguém deveria pedir permissão para existir. Se você acredita nisso, compartilhe essa história. Comente. Eu não peço permissão, eu existo. Com a bolsa garantida e a repercussão da partida crescendo cada vez mais, Diego se viu diante de um novo mundo. Um mundo de possibilidades, mas também de desafios que iam além do tabuleiro. A Universidade Stonebridge era uma instituição de excelência, onde ele encontraria jovens de todas as partes do país, muitos deles criados em ambientes privilegiados e acostumados a ocupar espaços que para ele, até pouco tempo, pareciam inalcançáveis. No primeiro dia de aula, Diego entrou no campus com o coração batendo forte. Sentiu o olhar de curiosidade e às vezes de dúvida de alguns colegas. Não demorou para que ele percebesse que ali, apesar do brilho e da tecnologia, as mesmas barreiras invisíveis do preconceito persistiam. Mas Diego já não era o mesmo. Garoto inseguro que tinha entrado na mansão Marlowe semanas atrás. Agora ele carregava a força da sua história, o orgulho das suas conquistas e a certeza de que não estava sozinho. Logo foi convidado a participar do clube de xadrez da universidade, onde conheceu professores e mentores que passaram a investir em seu desenvolvimento, ampliando seus horizontes para competições nacionais e internacionais. Cada movimento no tabuleiro era também um passo na construção de sua confiança. Porém, nem tudo era fácil. Havia quem, nos bastidores, tentasse minimizar seus méritos ou colocá-lo em uma posição de favoritismo pela sua história. Diego encarava isso como parte do processo. Em uma palestra sobre desigualdade social e racismo institucional, Diego foi convidado a contar sua experiência. Com a voz firme e os olhos brilhantes, ele falou: "Minha história não é só minha, é de todos que lutam para serem vistos como humanos, e não como números ou estereótipos." O que aconteceu naquela mansão não foi apenas uma partida de xadrez.
Foi um espelho para muitos que precisam enxergar que o talento e a dignidade não têm preço. A plateia o aplaudiu de pé. Entre eles, vários jovens se levantaram para abraçá-lo. Diego sentiu ali um chamado maior. Usar sua voz para abrir portas que permaneceram fechadas por muito tempo. Enquanto isso, em Beverly Hills, a e transformação em Helena Marlowe continuava de forma silenciosa, porém constante. O programa social que criou alcançou centenas de jovens, muitos deles descobrindo no xadrez uma nova esperança, um meio de expressão e uma ferramenta de superação. A mídia, que antes a criticava, agora destacava o esforço para a mudança. Mas Helena sabia que o caminho da redenção era longo e que nada apagava as marcas do passado. Para ela, aquele processo exigia mais do que palavras. Exigia humildade verdadeira. Em uma entrevista, Helena confessou: "Enfrentar Diego foi o mais difícil que já fiz. Ele me mostrou que o verdadeiro poder está em reconhecer nossos erros e mudar de verdade. Eu espero que minha história inspire outros a fazer o mesmo." A amizade entre Diego e Daniel se fortaleceu ainda mais. Daniel, inspirado, começou a engajar-se em causas sociais, deixando de lado as festas vazias para abraçar projetos de inclusão. "Você me ensinou que mudar é difícil, mas necessário", disse Daniel em uma tarde de estudos. "E que ninguém deve ter medo de recomeçar." Diego sorriu. "A mudança não é um destino, é uma jornada. E cada um de nós escolhe a direção." Enquanto os meses passavam, Diego não esqueceu suas raízes. Continuava visitando a comunidade onde cresceu, oferecendo oficinas de xadrez, palestras motivacionais e apoio para os jovens que, como ele, buscavam uma chance para mostrar seu valor. Ele sabia que a vitória no tabuleiro foi apenas o começo de uma batalha maior, a batalha por igualdade, respeito e oportunidade. Se você acredita que a verdadeira nobreza está na perseverança e no caráter, comente agora. Eu sou a mudança. Compartilhe essa história e inspire outros a nunca desistirem. O tempo passou, mas a chama da transformação que Diego havia acendido nunca se apagou. A sua jornada, que começou com um simples jogo de xadrez numa mansão repleta de preconceitos, evoluiu para um movimento que ultrapassou barreiras e mudou vidas. Em uma cerimônia emocionante na universidade, Diego recebeu uma homenagem não só pelo seu talento, mas pela força com que enfrentou desafios, inspirando uma geração a acreditar que a cor da pele ou a condição social jamais poderiam definir o seu valor. No palco, com o troféu nas mãos e o coração pulsando, ele falou para uma plateia que o admirava: "A verdadeira vitória não está no xeque-mate, mas na coragem de continuar jogando quando tudo parece contra você. Vocês, que enfrentam suas batalhas diárias, nunca deixem que ninguém diga onde vocês pertencem. Vocês pertencem aonde quiserem estar. A luta é nossa e a vitória será de todos." Na plateia, Helena assistia com os olhos marejados. Ela se lembrava do passado e reconhecia a distância que havia percorrido, não apenas física, mas emocional e moral. A relação entre Diego e Helena havia se transformado em respeito mútuo, uma prova viva de que o perdão e a mudança são possíveis quando há humildade e vontade verdadeira. Enquanto isso, Daniel, agora um jovem consciente e engajado, assumia projetos que fortaleciam a inclusão e a diversidade, inspirado pelo exemplo do amigo. Na comunidade onde tudo começou, os jovens olhavam para Diego como um farol de esperança. As oficinas de xadrez que ele organizava se tornaram um espaço de acolhimento e aprendizado, onde o talento era reconhecido e a dignidade cultivada. Diego sabia que a luta continuaria. A desigualdade não desaparece da noite para o dia e as portas ainda precisavam ser abertas para muitos. Mas ele também sabia que, com cada passo dado, com cada peça movida no tabuleiro da vida, estava ajudando a construir um mundo onde o respeito e a oportunidade fossem direitos e não privilégios. Assim, a história de um jovem negro que ousou desafiar as expectativas tornou-se uma lição eterna.
A verdadeira nobreza não está na riqueza ou no poder, mas na coragem, na perseverança e na capacidade de inspirar mudanças reais. Se você acredita nessa mensagem, não deixe o silêncio ser uma opção. Compartilhe essa história. Inspire alguém a dar o primeiro passo. Comente agora. Eu jogo para mudar o mundo. E lembre-se, o jogo da vida é para todos, e o cheque-mate só pertence a quem tem coragem de jogar.